Bom dia! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Mentes Saudáveis. Hoje são 15 de julho e o nosso episódio 18º aqui no Manhã TV. Bem, eu quero saber se algum de vocês aí conhece alguém que tenha vencido ou passado por alguma depressão, por um episódio depressivo. Digita aí no comentário pra gente. Você conhece alguém? Então você já chama essa pessoa para estar aqui com a gente, ouvindo e participando desse programa, porque está aqui comigo na bancada duas pessoas que vão, primeiro, dar testemunho sobre como vivenciou esse período e uma psicóloga para nos ajudar a compreender todo esse percurso. Está aqui comigo Patrícia Dolabella. Muito obrigada, Paty. Paty é minha amiga, gente. Vocês não sabem os bastidores, o que rola aqui nesse programa. Patrícia Dolabella, mas ela se colocou como mãe, professora, engenheira de alimentos, né? O que mais, Patrícia? E atleta. Atleta, gente! Eu queria ouvir isso da boca dela. Atleta. E atleta. Isso é uma delícia. Bom dia, bem-vindos, né? Há uma gratidão estar aqui e poder falar um pouquinho da minha história, do meu relato, né? Da minha superação, né? De hoje estar nas pistas, né? Então, eu sou muito grata ao convite da Tatiana, minha Tati, não vou nem falar Tatiana, vou falar Tati, minha amiga de coração, Milene, minha amiga de profissão lá da faculdade, colega que a gente trabalha, colega de trabalho. Então, eu estou muito feliz de estar aqui e poder conversar um pouquinho sobre esse tema que é tão tabu e que precisa, na verdade, de ser conversado mais para a gente ter menos pessoas com depressão. Com certeza. Estou muito feliz mesmo. Vamos conversar bastante. Brunão, você conseguiu olhar aí os nossos comentários? Tem o Vitor Roberto dizendo que o tema está maravilhoso, mas que ele não está conseguindo acessar. Deu certo aí, pessoal? Tranquilo? Digitem aí nos comentários se está tudo certo. Aqui. Beleza? Eu acho que está tudo certo. Coloquem aí nos comentários. Bem, está aqui conosco de novo a nossa sócia desse programa. Ela é sócia já. Milene Coelho, ela é sócia da Manhã TV, né? Sim. Que já é a segunda vez no Mente Saudável, já teve no Pod Delas também, não é? Sim. Então, é Pod Delas? Errei? Todas elas. Todas elas, gente. Pod Delas é o outro lado concorrente. Milene, psicóloga, professora, né? Super envolvida com a questão do feminino, né, Milene? Sim. Então, muito bom dia. Obrigada por estar aqui. Bom dia. Pessoal, bom dia, Tatiana, bom dia, Patrícia. É uma honra, né, fazer parte, estar aqui novamente. Obrigada pelo convite. E de estar falando de uma situação muito importante, né? A Patrícia, nós somos colegas de trabalho, nós conversamos, né? A Patrícia relatou a situação, relatou a importância, né? Que ela vai fazer o relato dela aqui da atividade física para a saúde dela, para a recuperação, né, de um processo depressivo que ela vivenciou. Então, é um tema muito importante, já fizeram comentários aí, né, da importância, e nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a importância da atividade física, né, para a saúde mental, para o bem-estar e para a recuperação, mesmo de quadros depressivos, né? E eu vou provocar alguns questionamentos também em relação a essa condição do feminino, né? Sim. Você não tá aqui à toa, dona Milene. Ai. Não tá. Ai, que medo, né? Coisas boas vêm por aí. Isso. Gente, lembrando aqui, fazendo alguns lembretes antes da gente começar, coloca na tela aí, por gentileza, Brunão, o Espaço Crescer, que é o nosso colaborador aqui, né, o nosso grande patrocinador desse programa, que é um centro de referência em saúde mental, fazendo atendimentos tanto na área de psicoterapia, transtornos de aprendizagem, desenvolvimento humano, educação parental. Curte lá o nosso Instagram, acompanhe as nossas publicações e principalmente busque o atendimento, ok? O Manhã TV, ele tá com espaço aberto também para parceiros, viu? Então, se você gostaria de anunciar no nosso programa, entre em contato aqui conosco, mande uma mensagem diretamente aqui pelo nosso YouTube ou pelo Instagram também do Manhã TV, do Mentes Saudáveis. Pode colocar também na tela, Bruno, o Instagram do Mentes Saudáveis. Você pode entrar em contato diretamente com a gente ou pelo Instagram do Manhã TV, ok? Se você deseja anunciar o seu produto aqui no nosso programa. Muito bem, vamos começar o nosso bate-papo aqui. Começando no início, né, Patrícia? Me conta um pouco como é que foi esse processo
do que você dá conta de falar, né? Do que você gostaria de falar, de revelar sobre isso, desse seu processo de depressão, e especialmente com o enfoque de informar as pessoas, né? De como é esse processo, porque, como você disse no início, muita gente às vezes não sabe, não tem essa informação. Então, como você vivenciou esse processo, para que outras pessoas também, às vezes, que estão vivenciando isso e não nomeiam isso, consigam, às vezes, se reconhecer? Então, o meu processo, assim, de precisar uma data exata, não sei. Eu busquei na memória quando foi que eu comecei a ter os sintomas e não consigo uma data exata. Mas, enfim, eu tive um episódio de uma síndrome do pânico, que depois ficou diagnosticado isso como uma síndrome do pânico, que eu travei no meu ambiente de trabalho, né? Eu sou professora há 20 anos, né, dentro de sala de aula, gosto, amo o que faço, mas eu vivi um momento em que realmente eu travei ali, né, e fui até socorrida por você me ajudou naquela época ali, foi você que me levou até um médico, um psiquiatra, fui a um psiquiatra, associei com uma terapia ali e começou ali, então vamos dizer que desencadeou ali. Não teve um episódio específico, foi por uma questão financeira, uma questão de morte na família, nada disso, não teve nada disso. A partir daí, eu comecei fiz o tratamento, né, a parte toda de medicamento, a parte toda de terapia, saí daquela crise, eu fiquei afastada, né, eu tive um afastamento de trabalho, eu fiquei 6 meses afastada, então aquilo também já começou a me gerar uma coisa ruim, porque você começa a passar pelaquela questão de perícia médica, né? E na maioria das vezes, médico não compreende isso. Eu cheguei a ouvir relato de médicos, de profissional da área, falando que era mimimi meu, que eu estava com mimimi e que eu tinha que voltar a trabalhar. Mas eu não me sentia apta a voltar a trabalhar, porque eu tinha uma tristeza profunda, nada me deixava alegre, eu tinha uma autoestima muito ruim, eu não tinha vontade de viver. Vamos resumir aqui, a questão era essa, aquela falta de vontade de viver. Mas eu fiz o tratamento, e o tratamento, depois a Milene pode até falar ali, o medicamento para depressão, ele demora a dar resultado, né? É diferente de você tomar um analgésico, um antitérmico, que rapidinho vem o resultado ali. Eu entendo que a medicação ela leva um tempo para funcionar, e esse tempo ali eu fiquei realmente reclusa. E saí daquela crise, voltei a trabalhar, mas aí depois a gente tem os altos e baixos, né? Eu acho que a depressão passa muito por isso. Você tem épocas que você tá bem, e aí você vai levando a sua vida porque você tá bem. Tem épocas que você fica ruim novamente. E aí, quando você tá ruim novamente, a sua autoestima vai lá embaixo, aí começa a associar com ganho de peso, e aí você fica mais triste ainda, você começa a se sentir incompetente, não consegue fazer as suas coisas habituais da sua vida, até que chegou, eu tive um auge ali, que eu fui diagnosticado com fibromialgia. Né? Então eu tive momentos, eu comentei com a Milene que eu tinha momentos que ninguém podia me abraçar, porque eu tinha dor mesmo, mas era dor física. Não era aquela dor que não é que eu não queria o abraço. Eu sentia na hora que me apertava, osso doía. Eu não conseguia fazer unha, não conseguia lavar o cabelo. E eu me sentia, gente, assim, que eu tava ficando apática. Eu sempre fui uma pessoa dinâmica, né? Eu trabalhava, eu gosto do que eu faço. E de repente, eu não tinha vontade de trabalhar, eu me sentia uma pessoa abobada ali. E eu falei que eu não queria aquilo mais para minha vida. Eu falei assim, eu preciso pedir socorro, me socorre porque eu não quero passar minha vida assim, com dor. E eu lembro que no dia desse diagnóstico para fibromialgia, não é um diagnóstico de resultado de exame clínico, né? Assim, você vai lá, faz o exame de sangue, dá o resultado. Ela vai fazendo uns pontos de dor. Acho que de 16 pontos de dor, eu tinha 12 favoráveis para fibromialgia. E aí mais medicamento. Então eu tomava muito medicamento. E eu não queria aquilo mais. Então eu estava tendo perda de qualidade de vida dentro da minha família, com os meus filhos, com o meu marido, com os meus amigos, com o meu trabalho,
E a dosagem de medicamento era só assim, eu chegava no médico e falava assim, mas não tá funcionando. Só aumentava, Aí ele né? aumentava. Aí aumentava aquela dose, atrapalhava outra coisa. Aí eu voltava lá de novo. Então teve uma hora que eu falei assim, não quero mais. E aí eu pedi um socorro mais alto ali, que eu acho que a gente precisa disso, porque eu percebo que a maioria das pessoas que às vezes sentem isso, guarda pra ela, né? Porque é aquela história que eu te falei, que é mimimi, é frescura. É da vergonha, né? É da vergonha. Você é uma pessoa que tem tudo, você tem trabalho, você tem casa, As você tem pessoas filho, diminuem, né? te diminui. E como não é uma doença que você não tá vendo, Sim, não tem cara. não tem cara. Então é frescura. Eu ouvi essa semana de uma outra pessoa, né? Não vou nem dizer se é homem ou se é mulher, um relato muito parecido, que falou assim, eu retornei ao trabalho e aí eu fui ao médico, porque é muito parecido com o seu relato também, uma crise de ansiedade vinculada ao ambiente de trabalho, e aí o profissional que me atendeu, que também não vou dizer se é homem ou mulher, falou assim, mas você passou tanto tempo em home office, super bem, e agora que voltou ao trabalho deu crise de ansiedade? Gente, que barbaridade! É horrível. Então, é realmente essa condição da informação que a gente precisa espalhar, né? Exatamente. Porque não é... A gente vive num mundo extremamente competitivo, extremamente... que nos coloca a colocação que eu acho que a gente fez até no nosso programa do Tem Que, a gente tem que... não foi no seu, não. O nosso foi das mulheres, né? Mas a gente colocou um programa anterior a respeito do Tem Que. Eu tenho que ser bonita, eu tenho que ser magra, eu tenho que ser produtiva, eu tenho que... E isso nos coloca nesse lugar que você mesmo se colocou, né? Exatamente. Mas não por culpa sua, absolutamente. É um dilema muito grande, social, cultural, né, Milene? Inclusive, e que as mulheres, aí é que eu falo que o feminino, então, exatamente, se coloca muito. Como vários papéis, né, que nós temos que desempenhar hoje na sociedade. E essa questão de tem que ser, ela é muito pesada, porque nós não damos conta de ser tudo perfeito, né? Nós não damos conta de realizar todos os papéis perfeitamente. E nós temos um acúmulo, né? Quando fala assim, nossa, eu tenho muita coisa, eu falei assim, nossa, eu tô cheia de coisa, eu falei, nós estamos sobrecarregadas, né? Isso gera um mal-estar muito grande. Nós precisamos de tempo. Eu estava estudando para vir falar aqui, eu estava vendo um psiquiatra, o Neuri Botega, muito interessante, ele falando que nós hoje não temos tempo, nós não temos ócio. Nós precisamos do ócio, além de descansar e para a gente ter um cuidado, né, em relação à nossa saúde. Quando fala ócio, às vezes é até mesmo a gente parar. Sim. Parar e não pensar. E não assistir, não pegar nada, não pegar um telefone. Esse tempo de ócio é um tempo extremamente importante, até para a produção de fantasias, até para a gente poder conseguir recuperar e conseguir ser criativos, né? Os filósofos, os escritores e os autores já falavam da importância do ócio, a criatividade. Muitos se isolavam até para poder produzir, né? Essa produção ela é importante, você precisa pensar, né? Você precisa concentrar, você precisa parar para você conseguir essa produção. Hoje nós estamos, né, num mundo de muita informação, né, de muitos estímulos, e isso nos gera, né, ao longo prazo, né, ou até curto mesmo, hoje está gerando um mal-estar, né, uma ansiedade, está despertando em nós uma ansiedade e, consequentemente, quadros depressivos, né? Ontem eu ainda comentava com uma colega também a respeito disso, que a gente estava falando sobre coisa nostálgica, né, da nossa época, enfim. E aí falando, não, você lembra de tal música? Né? Aí, por exemplo, né, Patrícia da mesma idade aqui, Ahá. Nossa, Ahá ficou lá. Hoje, o top 1 do Spotify, ele fica 5 dias, 10 dias, e depois muda. Então, muito rápido, é tudo muito rápido, muito dinâmico, né? Muito dinâmico. Então, isso afoba a gente. Acompanhar isso, às vezes, é muito difícil. Para nós, né? Porque a galera dos nativos digitais aí, eles dão conta. Agora, nosso ritmo é outro, né? Agora, fala pra gente, Milene, a depressão mesmo, né? Assim, o que caracteriza um quadro depressivo? Bom, a Patrícia deu uma aula há pouco tempo aqui sobre um quadro depressivo, né? É uma doença, né, psíquica recorrente que acontece, e ela pode ter estados leves, moderados e graves, onde que a pessoa ela começa a produzir, ela tem uma sensação, né? Ela começa a ter pensamentos,
né, negativos em relação à vida. Então, algumas características da depressão, né? Um quadro de desesperança, de inutilidade. A pessoa sente, ela começa a vir, a pensar, né? Porque a depressão, ela vem muito pela via das emoções, do pensamento. Então, ela vai começar a pensar tudo por uma via muito negativa. Então, a depressão, ela vai ter uma relação com a memória muito grande. Então, o pensamento começa a vir muito negativo. Ela começa a trazer na memória situações passadas em que ela, por exemplo, sentiu que ela fracassou. Então, ela começa a pensar, nossa, mas eu não estive perto dos meus filhos. Nossa, mas eu não cuidei da minha mãe do jeito que eu deveria. Nossa, mas eu não fiz isso no trabalho. Ela começa a trazer coisas da memória que ela torna naquele momento ali coisas muito negativas. Ela começa a ter uma sensação de perda de energia, de não ter vontade de realizar, às vezes, tarefas básicas do dia a dia que a pessoa realiza. Uma sensação de incapacidade muito grande e o fato dela trazer muito à memória situações passadas ou até mesmo pensar em coisas futuras que ela não vai conseguir realizar, ela vai ter uma dificuldade em pensar em coisas futuras e planejamento, né? Ela vai ter uma dificuldade no planejamento, ela começa a sentir muita culpa. E o presente ela também não vivencia, porque ela quer essa ausência desse presente, porque ela, de uma certa forma, a pessoa que está num quadro depressivo, ela começa a se esconder, né? Então ela vai buscar lugares escuros, ela vai ter uma dificuldade na socialização, né? Ela vai se sentir incompetente. Mas isso não que ela seja. Sim. Mas ela vai ter essas sensações. É o pensamento que ela tem a respeito. É o pensamento que ela tem a respeito, né, disso. Então, o que é a depressão? É uma alteração patológica do humor. Por que patológico? Porque ela vai começar a comprometer certas áreas da vida do sujeito. Nós temos tristezas, né? Nós passamos por sofrimentos na vida e isso é normal. Nós precisamos muito diferenciar a tristeza de uma depressão, né? Ficamos, sim, em situações em que a gente fica estressado, né? No estresse muito grande. Hoje nós estamos vivendo situações muito estressantes, principalmente depois da pandemia, durante a pandemia, né? Mas vivenciamos situações estressantes. Nós temos situações de luto, por exemplo, términos de relacionamento, que são situações normais da nossa vida. Né? Todos nós vamos passar por situações de sofrimento no trabalho, com família, casa, perdas, e a partir desses sofrimentos nós vamos ter quadros de tristeza. Só que esse quadro de tristeza ele não é constante. Então, assim, eu acordo bem, tem dia que eu acordo mal, mas assim, eu consigo realizar minhas atividades, no meio-dia eu melhoro, né? Às vezes me vem um pensamento negativo, mas eu consigo me refazer disso. Quem está num quadro depressivo, ele vai observar que ele vai acordar num dia ele não vai estar bem, no outro dia ele também não vai se sentir bem. E aí ele começa a perceber, às vezes ele nem percebe, né? Mas ele vai começar a sentir que assim, deu um mês, deu 2 meses, deu 3 meses, eu não consigo me refazer de uma tristeza. E aí essa tristeza, ela me assola e eu não consigo voltar. É uma sensação assim, eu não volto. O que está acontecendo? E a pessoa começa a fazer questionamentos, né? Eu não volto, eu não melhoro. E aí começam a vir algumas alterações. O sono, ou para mais ou para menos, né? Uma sonolência, um peso, ou ganho ou perda de peso, porque também altera, né? Uma alteração do apetite. Problemas psicomotores, né? Então ela vai ter uma agitação ou uma apatia psicomotora. Ela vai lentificar. Né? Então ela vai levantar com muita dificuldade. Na parte da manhã, para quem está no quadro depressivo, é muito difícil. Né? Então pode ser que ele melhore um pouco na parte da tarde, mas vai chegando à noite, quando ele começa a pensar que no outro dia começa a ter tudo de novo, ele vai ter que levantar, aí já volta de novo uma sensação. É um looping, né? É um looping, uma sensação, né, de esgotamento, de cansaço. Eu vou ter que viver de novo amanhã, vou ter que passar por isso tudo de novo. Né, uma culpa excessiva por não conseguir realizar as atividades, né, uma sensação de inutilidade, uma dificuldade de concentração muito grande também, né? Então, assim, para pensar, principalmente para poder se organizar e para criar estratégias para resolução de problemas. Quem está num quadro depressivo, ele não consegue ter perspectiva, não faz isso. Não vê o futuro. Não vê futuro. Ele vê um problema e ele fala assim, não sei como fazer. Eu faço a seguinte analogia, assim.
A gente, quando você fala de uma tristeza, de uma depressão, eu vi um videozinho muito interessante essa semana sobre as emoções, não falava sobre depressão, né? Mas assim, a tristeza é a onda. Vem uma onda, Sim. você passa vem outra, Sim, vem outra. Sim, sempre. Agora, a depressão é um tsunami. Exatamente. Né? É. Assim, Na hora que você pensa em devasta. levantar, Quando você pensa, vem outra. E te derruba E de novo. devasta, é um volume muito grande, né? É um tsunami dessas emoções, principalmente as negativas, né? Sim. Essas emoções que elas são Afloram, negativas, né? que elas afloram. Eu não conseguia ver futuro. Isso. Presa num passado que já passou, mas que E vem em coisas à que tona, nem existem, coisas né? que Às não vezes, existem, né? que não e são aí, verdade. Exatamente. Eu me senti que eu tava, tipo assim, num automático. Sabe quando você faz tudo automaticamente, mas sem pensar, sem sentir? Sim. Então, eu sabia que eu tinha que levantar, fazer comida, arrumar a casa, preparar os filhos, preparar o trabalho, sair. Mas eu não vivia. Não estava lá. Era Não como se o sentia. corpo tivesse e você não. Exatamente. E eu não conseguia vislumbrar nem pro final do ano. E eu tinha me perguntavam, né? Meu marido me perguntava, como é que você se vê daqui a 5 anos? Eu não tinha resposta para ele. Porque realmente eu não me via. Eu não via meus filhos com mais um ano. Eu não me via com mais um ano. Eu não sabia onde que eu queria estar. Isso tudo que a Milene falou ali, eu sentia. A dificuldade de planejamento, de futuro, de vida, né, Patrícia? Então, por exemplo, falta de objetivo, de meta, é um vazio muito grande, né? A depressão, a gente às vezes traduz ela, até mesmo filosoficamente, como um vazio existencial e uma falta de sentido. Você olha e fala, gente, não tem graça. Perda de prazer, até mesmo nas atividades diárias. Coisas que você sempre amou fazer, você olha e fala assim, gente, mas não tem graça. Não faz sentido para mim. Isso é um quadro, né, a gente tem característico de quem está num quadro depressivo. Então, nós temos situações em que nós ficamos um pouco mais deprimidas por causa, até mesmo questões hormonais, né, da vida, do dia a dia. Mas existe a patologia. Então, o cérebro entra num estado patológico. Então, é sim uma doença que ela deve ser olhada com atenção. Segundo a Organização Mundial de Saúde, no mundo hoje, nós temos cerca de 300 a 350 milhões de pessoas com depressão no mundo. O Brasil hoje, ele está na América Latina, ele está como o primeiro país. É difícil. E é interessante isso, aí, assim, a gente abordar isso, né? Trazer o relato da Patrícia com essa fundamentação, porque não é um mimimi, né? Não. Assim, é um transtorno, gente. A gente precisa cuidar disso, né? A gente precisa olhar isso com muito carinho, com muita atenção, com muita empatia, né? Porque tem tratamento, que é a nossa segunda abordagem aqui. Mas antes de falar sobre o tratamento, deixa eu falar aqui, né, sobre o que o Wanderson está colocando, que ele também se sentia capaz de lidar com as demandas dele, por mais simples que fossem. Ele preferia adiar, se esconder, trabalho, estudo, vida pessoal, ele sempre costumava adiar. Então, realmente é um relato comum, né? Assim, diferente de outros transtornos, assim, que às vezes ocorre de maneira diferente. Os sinais da depressão, eles são homogêneos, né? Eles ocorrem em graus diferentes, mas eles são dessa forma, né? E aí, Patrícia, me conta como foi, você já abordou mais ou menos a condição do tratamento, mas como foi a tua experiência mesmo, assim, do tratamento em si? Foi medicamentoso, né, por um tempo e associado à psicoterapia, foi isso? Isso, então eu fiz durante um tempo medicamento e a terapia ali. E aí teve uma hora que eu falei que eu não, né, que eu queria diminuir realmente, fui começando a fazer aquele processo todo que tem que diminuir no medicamento, que também ele não pode parar igual um de dor de cabeça que você simplesmente não toma, né? Tem que fazer todo aquele processo ali. Mas aí eu comecei a entender que se eu não mudasse, não achasse uma outra rota, uma outra alternativa, eu ia ficar sempre nessa questão medicamentosa. Porque eu comecei a entender que eu ia ter momentos bons, que eu ia ficar muito bem, mas depois eu ia vir momentos ruins, que eu ia precisar do medicamento de novo. Então, eu precisava de uma outra alternativa, que eu não queria mais o medicamento. Que aí o medicamento, ele é válido, né? Eu acho que a gente precisa realmente de usar, mas a gente não pode fazer como a Milene Otto utilizou a palavra, como se fosse uma bengala, né? Sim. A gente tem que procurar ficar livre da bengala, né? Então, eu queria ficar livre da bengala, que foi quando
realmente deu aquela chavinha ali. Mas a primeiro momento, nas primeiras vezes que eu iniciei, o medicamento foi ele que me tirou de crise. Então, ele que me deu a possibilidade de eu entender que não era mimimi, que no princípio a gente mesmo fala assim, gente, a culpa é minha. Tem a sensação de culpa a sensação né? Até porque a depressão, ela é um processo bioquímico também, né? Bioquímico. Então, o medicamento, ele entra para auxiliar nisso. Né? E aí você começa escutando as pessoas falando assim, mas você tem tudo, Patrícia, por que você tá assim? Né? Você não... Aí você fala, eu tenho tudo, e você também não tem tudo, você não tem informação. Exatamente. E aí você não tem informação. Gente, assiste lá o Manhã TV, meu filho, eu vou te passar um programa... Você exatamente. tem aí, informação daqui pra frente. Aí você começa a falar assim, então eu mesmo sou culpada. Então eu acho que... Eu cheguei a pensar e falar assim, não, então eu tenho que dar um fim na minha vida ali, porque o problema é só comigo. Então na hora que o problema acabar comigo, fica tudo bem. Porque se eu tenho tudo, teoricamente, como todo mundo me apontava, então o problema estava na pessoa Patrícia. Então a pessoa Patrícia finaliza ali, põe um ponto final ali na vida. E a minha cara acabou. Virando meme de novo. Pois é exato, mas era isso que, né? Então, por isso que quando você me chamou, o convite, eu gostei, eu adorei, que eu falei assim, gente, a gente precisa de falar mesmo. Porque o que eu senti, eu não quero que ninguém mais sinta. E que ninguém tenha vergonha de falar. Claro. Porque assim como tem um câncer, uma diabetes, uma hipertensão, tem cura. Claro. Então a gente tem que falar e procurar a cura, tem entendeu? Saída, né? Tem saída de diversas maneiras. Sim. Eu escolhi a corrida, mas tem outras. Sim. Entendeu? Então eu escolhi o correr e tudo, mas tem outras. A pessoa vai pra música, pra dança, para pintar, né, para outras formas, mas tem, gente. Com certeza. A gente precisa realmente de virar a nossa chavinha ali, pedir socorro, né? Pedir socorro, pedir exatamente. socorro. A gente tem que ter uma rede de amigos. Eu tenho, graças a Deus. Eu tenho amigos aqui, eu tenho amigos no trabalho, eu tenho amigos na corrida, eu tenho uma família maravilhosa e pedir socorro. A gente não pode guardar pra gente. Não, essa vergonha, né? Essa vergonha. Só que aí não entra, pode. né, Milene, a história do... Às vezes, a vergonha limita esse pedir ajuda, né? Limita. Primeiro que a pessoa ela precisa identificar o que está acontecendo com ela, que às vezes é muito complicado. Porque, por exemplo, as pessoas chegavam na Patrícia e falavam, mas você tem tudo. Né? Isso aí é um discurso até comum das pessoas que sofrem de quadros depressivos. Mais a pessoa dentro. A parte externa, né? Às vezes vai falar, gente, mas eu não estou entendendo por que você está triste, né? Se você tem tudo. E aí, quando você fala isso pro depressivo, ele começa aí você piora o quadro dele, porque ele vai olhar e falar assim, eu não tenho problemas, eu não sei o porquê que eu tô assim, porque o depressivo ele não vai conseguir achar a causa. Existem situações de depressão em que nós vamos, por exemplo, passar por situações e episódios, às vezes deprimidos e de tristeza um pouco mais profunda. Por exemplo, na perda de um ente querido, né? As perdas, né? O fim de um relacionamento, por exemplo. Então, você vai doer muito. Você vai sofrer muito. Quando você passa, mas você identifica. Você fala assim, eu perdi meu pai, então eu estou sofrendo muito. A primeira fala da Patrícia é dizer, eu não tinha motivo. Exatamente. Olha onde que eu vou chegar. Aí, o que acontece às vezes com a pessoa a pessoa com quadro depressivo, onde que começou? Quando que começou? Não sei. Não tem. Mas tem que ter um motivo. Eu não tenho motivo. Uhum. O que acontece é que a depressão ela é biopsicossocial, né? Ela tem os fatores biológicos, ela tem os fatores psicológicos e os sociais. Acontece que às vezes as pessoas esperam que alguma coisa aconteça para que a pessoa desenvolva um quadro depressivo. Nem sempre, pode ser mesmo um desequilíbrio químico no cérebro, principalmente relacionado à serotonina. Então, aconteceu esse desequilíbrio, a pessoa começa a apresentar todas essas características, porque os neurônios, né, a serotonina vai agir entre os neurônios ali, né, no momento da sinapse ali, vai ter uma quantidade de serotonina. Quando a pessoa entra num quadro depressivo, essa serotonina ela está diminuída. Então, quando você vai tomar um antidepressivo, é para fazer com que ou aumente nessa quantidade de serotonina no cérebro, ou que os receptores do outro neurônio, né, façam com que essa serotonina passe para o outro neurônio e faça essa conexão. O que acontece com uma pessoa com quadro depressivo, essa relação entre os neurônios aí, ela vai paralisar.
E principalmente nas áreas onde está relacionadas a afeto, relacionadas ao humor, o hipocampo vai ser muito atingido, a parte da memória vai ser muito atingida. Então, essa parte serotoninérgica, ela vai ficar muito comprometida. Então, os antidepressivos vêm à base de serotonina, né? Agora, nós temos que a serotonina é um neurotransmissor. Nós temos vários neurotransmissores, né? Mas o principal aí relacionado à depressão é a serotonina. Então, às vezes, a pessoa, por uma ordem até biológica, ela vai começar a apresentar uma baixa. E outros fatores também, por exemplo, problemas aos psicológicos, que afeta a parte emocional e que vai fazer com que dê uma diminuída. Problemas de saúde, por exemplo, tireoide, a gente às vezes não pensa, né? Mas a tireoide, a diabetes, até mesmo o excesso de ureia, né? Faz com que você tenha, às vezes, até uma confusão mental. Então, assim, existem os fatores também físicos, né? Que pode desencadear e alguns fatores sociais. Sim. Então, tudo isso está relacionado, né? Então, os fatores biológicos fazem com que, às vezes, as pessoas não entendam, porque você não tem um exame específico. Então, você lá vai fazer um exame de sangue, você pode até fazer um exame e pedir, né, um exame de serotonina mas essa serotonina que vai chegar nesse exame, não é um marcador, ela não né? é um marcador em relação ao cérebro. Então, a gente não tem um exame hoje, nem de imagem, que vai falar assim, olha, você está com baixa serotonina, você está com isso. Ele É um diagnóstico, né? clínico que você vai fazer, né? Então, aí, a pessoa com essa baixa, ela vai começar a apresentar uma série de sintomas. Então, ela vai olhar e falar, gente, não é porque eu tenho tudo. Eu tenho, mas tem alguma coisa comigo que não tá legal. E aí, com essa baixa, ela vai apresentar essa alteração de peso, essa baixa autoestima, essa sensação de culpa. Muitas pessoas, geralmente, quando acontece de aparecer um caso de depressão, né? E eu pergunto quanto tempo, né, você percebeu, você sente, e muitas falam, não sei. Não tem esse marco nem temporal, né? Exatamente, não sei quando que começou, mas começou tem muito tempo. Tem outras pessoas que falam assim, ela começou, eu sempre fui assim. Eu sempre me senti assim, só que eu nunca consegui identificar, eu nunca consegui falar, mas eu sempre fui muito triste, né? E aí sempre tem essa sensação de tristeza muito profunda, que ela não consegue sair dessa tristeza. Então, existem várias situações que pode levar uma pessoa a um quadro depressivo, né? O que a gente não pode deixar de falar é que existe tratamento, a pessoa que identificou deve buscar tratamento, né? Esse tratamento, ele é medicamentoso, mas existem outras maneiras, outras formas de tratar a depressão. Sim. Nós não precisamos ficar somente presos à medicação. Então, eu acho que, né? Você falando aí, me veio alguns pensamentos. Primeiro que eu não julgo a pessoa que, às vezes, tanto quem olha, né, como a Patrícia falou, olha para uma pessoa que tem depressão e fala assim, mas você tem tudo. Eu brinquei aqui a questão da desinformação, mas a desinformação, ela é uma doença a ser tratada também, né, na nossa comunidade. Né? E buscar a informação. Porque a informação, ela é terapêutica muitas vezes. Porque às vezes a pessoa que está lá naquele quadro, ela também não tem essa informação que a faça buscar ajuda. Exatamente. Né? Ela se coloca naquela posição diferente da Patrícia, que é uma pessoa instruída, né? Com uma família maravilhosa, né? Como ela mesma colocou, tem amigos que ajudam. A rede de apoio, exatamente. Né? As pessoas que estão ao redor, que conseguem identificar, que convivem, falam assim, você tá diferente. Isso. Tá acontecendo alguma coisa com você? E aí, o que é muito importante? A gente dá abertura para que a pessoa fale aquilo que ela tá sentindo sem a julgar. Sem julgar. Mas para isso precisa da informação. Exatamente. Né? Você tá precisando de alguma coisa? Eu tô te achando diferente, eu tô te achando apática, tô te achando meio tristonho. O que tá acontecendo? Vamos conversar? Você está precisando de ajuda? Exato. E não chegar a falar ouvir. Gente, eu não tô entendendo. Você tá triste, você tem tudo, você não sei o quê. A pessoa não vai se abrir. Não vai abrir, né? mesmo. Ela vai ter dificuldade em falar. Ouvir. E nesse sentido, divulgar essa informação que a gente está colocando aqui como uma estratégia terapêutica mesmo, né? Não é terapia, mas é terapêutico, sim, né? Sim. E aí, dentro dessas outras terapias, a gente vai abordar aqui a história da Patrícia, né? E aí vamos ouvir logo o que a gente quer ouvir, né, gente? A virada. O momento da virada. A gente tá aqui na metade do horário do programa mesmo.
O momento da virada, conta pra gente como isso aconteceu, Paty. A virada eu acho que já tem uma data. Aí, diferente do diagnóstico, quando começou a depressão, a virada ela tem sim uma data, sim. Então, depois daquele diagnóstico de fibromialgia e tudo, que eu acho que foi mais ou menos esse, foi em 2018, em 2018 ainda estava tomando medicamento. Eu lembro disso, que eu tomava medicamento. Em 2019, antes de iniciarmos a temida pandemia, né, de entrarmos na pandemia, eu fui convidada, né, fui a participar do PLC. E lá no PLC... PLC, gente, pra quem não conhece, é um grupo de encontro feminino da Igreja Católica. Então, nesse momento lá que eu fiz a gente faz uma imersão, né, que eu fiquei ali naquele fim de semana ali, foi ali que deu a viradinha de chave ali. Então, ali o Espírito Santo realmente falou para mim assim, minha filha, se você cuida do seu marido, dos seus filhos, da sua casa, você não vai cuidar da sua casa, que é o seu corpo, né? Eu te amo, eu te fiz linda e maravilhosa e você não vai cuidar de você? Então, ali, eu saí dali uma outra pessoa. E eu falei, realmente, gente, eu preciso... Se eu quero ver, aí eu já comecei, se eu quero ver filhos formados, né? Acompanhar a carreira de filhos, ter uma vida, uma longevidade. Olha a perspectiva surgindo, né? Exatamente. Se eu quero ter isso, se a minha casa tá atrapalhada, tá bagunçada, eu não vou chegar. Então, eu já saí dali com realmente uma outra visão. Que eu falei, não, eu preciso realmente cuidar de mim. E foi, então, ali. A virada. E aí veio tudo junto, assim, ó, que doidura, veio tudo junto. Então, foi esse momento de imersão, de fé ali, que balançou mesmo as estruturas. Entrei já num processo para poder... Que aí, no ápice da minha depressão, eu cheguei a 82 quilos. Vamos mostrar essa foto, Brunão? Bota aí, por gentileza. Tem a fotinho dela aí. Vamos passar pro ladinho, pode passar. Pode passar outra. Aí. Então, assim, para uma pessoa que eu não tenho 1,60 m, gente, eu brinco, né? Eu tenho 1,58 m muito bem medidos. Então, eu não tenho 1,60 m. Chegar a 82 quilos, então, realmente, a minha família, meu marido, meus filhos, né, que são ótimos, maravilhosos, eu falo que eu estava obesa. Eles, não, você não estava obesa, não. Você estava só fofinha. Mas eu estava obesa. Então, eu preciso reconhecer isso. Eu estava obesa. Então, o primeiro passo que eu falei, né, que eu pensei, que eu tenho que colocar a minha vida no trilho de novo, é eu sair dessa condição de obesidade. Então, eu precisei procurar uma ajuda, né, aí entra um outro grupo, uma ajuda que foi o processo de emagrecimento, né? Então, eu entrei num grupo Não, pode falar. Pode falar o nome? Pode, Entrei no grupo da Camila Freitas, né? Que me ajudou demais. Foi 1 ano ali que eu fiquei com ela. E ali eu aprendi também que a gente tem que traçar metas. E aí entra, né? Depois a Milene pode até falar que isso é bacana. E metas pequenas e metas atingíveis, né? Então, assim, por exemplo, eu sabia que eu tinha muito peso a ser eliminado, mas não que não ia acontecer de uma hora para outra. Assim como você estava falando da corrida, né? Exatamente, porque o peso meu que eu cheguei ali, ele não chegou de um dia para o outro. Então, eu tinha que ter paciência para ele chegar aonde eu queria. E eu fui vivenciando isso, né, tempo a tempo. No mesmo ano, em 2019... eu já via pessoas correndo. Bota o anterior agora, por favor, Brunão. Com essa camisa aí, que eu falo que eu amo demais, essa minha laranjinha. Olha só essa que minha família linda, né? É um outro grupo, assim, é uma outra terapia também, são os amigos. Então, eu vi essa camisinha correndo e uma amiga daí, a Cirlei, que me indicou o Felipe. Essa sua foto chorando, eu choro junto toda vez que vejo, assim, me emociona de ver. Exatamente por saber essa história. E é de superação. Eu me lembro mesmo. exatamente onde eu estava. Eu não estava aqui, eu estava, né, dando aula. Eu falei com a Patrícia que eu não poderia estar lá nesse dia acompanhando lá. Mas eu falei assim, gente, a Patrícia vai ganhar. E ela ganhou. Ela ganhou. E eu falei, a Patrícia ganhou. E eu imaginava aquele choro ali. Realmente, assim, não é um choro da vitória só. É um choro de história, de superação, exatamente, né? exatamente, É muita coisa ali. Exatamente. É muito bonita essa foto. Da E eu entrei, né? Entrei na assessoria.
a Team FR, que é a nossa laranjinha. Ele tá aqui, Felipe tá aqui mandando recado, inclusive. Eu não tô lendo os recados pra Patrícia, gente, porque eu conheço minha amiga, senão ela vai debulhar, chorar aqui. Não tô lendo por isso, mas vou ler o do Felipe, ó. Patrícia é uma corredora das melhores, com muita dedicação e foco, saiu da depressão e obteve muitas conquistas no esporte. Aí vamos mostrar as conquistas aqui. E aí tem medalha aqui. Olha as conquistas. Né? Essa foi da cidade aqui de Manhuaçu. Consegue focar aqui de alguma forma? Onde é que eu mostro, Brunão, aqui? Essa aqui, na verdade, essa foi da corrida, que foi, né, em maio nosso aqui, que foi da cidade, prestigiando a nossa cidade. Essa foi minha primeira, então minha primeira corrida, meu primeiro pódio, gente. Muito olha que maneiro. lindo. Essa daqui é aquela que você tá ali, né? Essa que eu tô na foto, que eu tô chorando. Essa foi, eu fiz uma meia maratona já, uma primeira, 21 quilômetros. Olha lá, Brunão, 21 quilômetros, gente. 21. Eu não deu conta de andar um. E assim, aí tem várias, e todas elas têm uma história, né? Ó, essa aqui. Se a gente for pendurar tudo isso aqui, ó, presta. Ela falou que não trouxe nem a metade. Não tá, trouxe, gente. Não é pra me gabar, mas Olha. eu tenho uma caixa cheia. Presta. É pra ela se depois eu vou gabar, tirar sim. uma foto com ela. Eu brinquei que é a Maria das medalhas. Tem uma caixa cheia lá. Olha lá, que legal, gente. Isso é muito Maravilhoso, legal, né? viu? Parabéns demais, Patrícia. E assim, e é bacana que o Felipe, ele acreditou em mim, assim, sabe? Que eu falei, Felipe, ó, eu tô sedentária, né? Eu corri um tempo quando eu tinha uma personal, que foi a Sheila, né? Uma amigona também. Mas depois que eu vivi isso tudo, eu tô sedentária. E ele falou, não, vamos fazer um teste aí. Aí eu fiz um teste e amei. E hoje a corrida é a minha terapia. É a minha terapia mesmo. A gente tem uma aluna, ele tem uma aluna aí lá do Pará, a Amanda, que ela fala, e eu uso até o ganchinho dela, que ela fala asfaltoterapia. E é mesmo, é uma asfaltoterapia. Então, na corrida, eu realmente me encontrei fisicamente, né? Mudei o corpo, eles falam shape, né? O pessoal da parte da... Mudei, tô mudando ainda. E melhorando a performance e a minha higiene mental, que eu faço diariamente. Não, é linda essa história, maravilhosa. Nossa, e eu falo que eu saio para correr, eu saio uma pessoa e eu volto outra. Nem sempre, a gente estava comentando aqui antes de começar, nem sempre a gente sai para treinar feliz querendo treinar. Né? Que tem dia que a preguiça rola mesmo, é normal. Nós somos seres humanos, né? Com preguiça, que é normal, mas eu vou porque eu sei que eu volto melhor. Eu volto com condição de, assim, eu consigo, às vezes, lidar com um problema que eu não vou conseguir resolver, mas eu consigo lidar com ele melhor. Com um quadro depressivo, você tem dificuldade, você não consegue... Não consegue julgar, né? Você não consegue, exatamente. Eu consigo colocar hoje prioridades na minha vida, que antes eu queria... Ter planos. Então, eu tenho planos hoje. E é minha vida, é a corrida, é minha vida, essa família ali da Team FR, que demais. E tem a foto da família linda também. Bota lá a família. A família linda, pode passar mais uma. Essa família linda, que eu amo de paixão também. É espetacular. Meu marido é meu my love. My love. Meu gatinho. Ele é conhecido no grupo de corrida como my love. Todo mundo chama, né? Inclusive o Felipe chama o my love. O rei da caipirinha. Exatamente. Patrícia, meu parceiro de vida, meus filhos. Essa sua família, ela foi fundamental nesse processo demais. De recuperação. Isso é tão importante que seja dito. Eu tô segurando para não chorar. É tão importante que seja dito que, assim, o entendimento, né? Nós conversando, né, Patrícia? Como que a família, ela compreendeu as dificuldades que ela estava passando naquele momento e deu um suporte. Falou, não, vamos sair. Hora nenhuma ele virou vamos sair. as costas. Hora nenhuma. Nem no momento que eu tava mais gordinha, difícil, ele... Ô, gente, eu tô super emocionada também. Ian e Cecília tá aqui, viu? Ian e Cecília estão aqui dizendo, é nós aí! Meu rapaz, né, gente? Vai fazer 17 anos, meu rapaz. Minha moça, é meu porto seguro. Assim como é minha mãe e meu pai. Então é meu porto seguro. Ele segurou muito a barra. Sim. Muito, muito. E sempre teve essa compreensão, né? De que não é fácil,
Não né? é, gente. Que a pessoa está passando por uma situação difícil e ela precisa realmente de uma ajuda, ela precisa de um apoio, ela precisa de um suporte. As redes de apoio, elas são fundamentais. As redes de apoio são fundamentais. Como você foi, como os amigos, né? São Essa foto, como gente. Essa família eles né? representam, para quem nos assiste, nos ouve, eles representam a minha família em Manhuaçu. Porque eu cheguei aqui há 16 anos atrás, eu não conhecia ninguém nesse Manhuaçu afora. E essa pessoa me chama para o aniversário de um ano daquele rapazinho que tá fazendo 17 anos ali. E eu foi o meu primeiro evento social em Manhuaçu, assim. E eu fui super bem acolhida. E a gente, né, tem o nosso grupo querido, Forasteiros, lá com o Ranieri, enfim. E aí a gente se juntou, a gente fez um círculo muito grande de amizade mesmo, com a Leila, o Ivander, né? Enfim, tem muita gente querida mesmo, é uma família. Demais. E Patrícia é uma família para mim. Cecília vi na maternidade, assim, né? A Patrícia, o Sebastião estava com ela, levantando ela lá do banho e eu lá. Falei, cheguei. A pessoa mais inconveniente do planeta, tá? Tava eu lá, Tatiana sendo Tatiana. E é isso. Na hora que eu pensei o programa falar sobre depressão, eu falei, não, vou convidar a Patrícia porque conheço a história linda e eu me emociono sempre. Confio muito, eu acho a história da Patrícia, assim, maravilhosa mesmo, de superação. E eu sei que ela vai, minha filha. Brinquei com ela que ela vai correr lá naquele Rio de Janeiro, eu vou estar lá na terra do Flamengo. Vai! Vou fazer, né? vou fazer a do Rio, a meia do Rio. Vai ser sensacional. Vou fazer uma maratona. Então, assim, hoje eu tenho projeto, gente. E para uma pessoa que está em depressão, quem está em depressão, está nos escutando aqui agora, sabe que é difícil a gente ter planos. Planejar. A pessoa depressiva não tem. Uhum. E é muito ruim você não ter. E a gente precisa realmente falar e ajudar. E os sonhos, Patrícia? Nossa, agora é... Agora, minha filha, ninguém segura essa mulher mais, não! Não, a importância de sonhar. O depressivo, a pessoa, quando ela está num estado depressivo, né, de depressão, ela tem muita dificuldade de sonhar. Sim. Né, de planejar, de ter metas. Hoje você consegue fazer isso. E aí significa... E além de conseguir, significa que houve uma melhora do seu estado, do seu humor. Quando você... De projetar, né? Começa, vislumbrar um futuro. E os sonhos, Patrícia? Fala para nós. Bom, o sonho é correr até os 80 anos. Maravilha. No mínimo. No mínimo. Porque no grupo do Felipe tem um casal, um senhor e uma senhora, né? O seu Elmo e Dona Benilde, eles correm. Eles estão na casa dos 75 e eles correm. Eles vieram aqui em Manhuaçu e correram. Muito legal, muito legal. Então, o sonho é realmente correr até os 80. Eu e meu My Love. My Love. Lá em Guarapari, numa região mais quentinha, mais planinha, sair um pouquinho dos morros. Ver meus filhos seguindo o caminho deles, né, no que eles escolherem de profissão, de serem felizes, independente da profissão que eles escolherem. Hoje eu vejo isso também. Eu quero que eles sejam felizes. Qual a profissão? Aqui Mudou, Mudou, tá vendo? Gente. Qual a profissão? Aqui escolher. Se vai ser na humanas, na exatas, enfim. Eu quero que eles sejam felizes. Flexibilizou o pensamento. Né? Flexibilizei o pensamento. Você sabe disso, né? Então, assim, eu quero acompanhar. E eu tenho projetos pessoais de vida profissional que tá anota meu número, tá? Tá surgindo aí. Não esquece do meu número, não. Tá surgindo aí, né? Tem coisa legal que vai surgir aí. E é isso. Aquele apartamento do Guarapari deixa um quartinho lá para as amigas, né, Milene? Com certeza, com certeza. Porque quando a gente fica velhinho, não tem aquela história, põe o velho no sol, tira o velho no sol. Então, bota o velho na praia. Então nós vamos na praia. Pensa bem, eu já tenho a imagem de a gente fazendo uma corridinha, depois sentando, tomando uma água de coco ali, naquela coisa ali, tranquilinha. É o sonho. Então, eu já vi pessoas assim, levando a velha pra praia. Se eu tiver mal, você me empurra a cadeira de roda. Não, vai. Você tá também fazendo atividade física e vai chegar sim, sim. Flexível, tá no tênis, tá lá no pilar. Eu sou do agachamento. Tá, mas vai ser flexível, então não vai precisar ficar na cadeira de roda. Vamos todas nós tomarmos água de coco na beira da praia. É isso mesmo. Ou a caipirinha do My Love, né? A caipirinha depois do treino. Bom, gente, vamos ler aqui os nossos... A gente tá se divertindo, se autodivertindo aqui. Vamos ler os nossos comentários aqui. Bem, sua família inteira aqui, Café Agrivos, está se derretendo. Cecília mandando, amamos você, mames. Raquel,
Você é um show, Ai, Patrícia. a Raquel é linda. O Anderson dizendo, Patrícia tá voando. Não consegui acompanhar a Patrícia na corrida do café, mas vai ter volta. Na próxima eu te dou o troco, viu? Aí aquela ameaça a mulher que levou mesmo. Né? Não mexe, não. Não. Ô, gente, que programa maravilhoso, Nossa, delícia de fazer. delícia. Estamos aqui a 10 minutos do nosso encerramento. Bom Vamos aqui demais. às nossas considerações finais. A começar pela Milene. Milene, amarra esse assunto aí, né? Sobre essa mudança de hábito, sobre, né, como auxiliar pessoas que têm o quadro depressivo a mudarem esses hábitos, enfim. Pois é. A Patrícia deu o exemplo dela, né? Trouxe. Eu queria falar assim da importância do relato da Patrícia. Emocionante, né? Esse relato emocionante. Ela descreveu um quadro que ela se encontrava antes de depressão, né? Que eu gostaria até de enfatizar um pouco os sintomas, o que a pessoa sente, né? Então, vamos lá, gente. Quem começar a sentir que o apetite está alterado, quando fala apetite alterado, ou para mais ou para menos, sono alterado, ou para mais ou para menos, excessivo ou falta de sono, uma tristeza profunda, e às vezes algumas pessoas dizem assim, uma tristeza na alma, que eu não consigo saber que tristeza é essa, né? Uma falta de concentração, uma desesperança, uma sensação de culpa e de inutilidade, baixa autoestima, falta de prazer nas atividades diárias. Aí começa a haver um comprometimento da vida pessoal, um comprometimento da vida social, a pessoa começa a querer ficar mais reclusa. Existe uma situação que a gente precisa falar também, que a depressão ela pode manifestar através de irritabilidades, né? Às vezes a pessoa nem sempre tem 100% a tristeza, mas ela pode ter outros sintomas, vai de acordo com a personalidade. Então é sempre importante ficar atento a sintomas, a sinais, que são vários, mas nós temos os critérios diagnósticos para a gente entender o que é um quadro depressivo, o que é o de tristeza, ou o que são outros transtornos, né? A Patrícia, em relação, nós falando hoje da depressão ao pódio, né? Então, ela descreveu toda essa sintomatologia que ela teve, que ela foi diagnosticada com depressão, que ela fez um tratamento psicoterápico e medicamentoso, que é um indicativo, a gente indica mesmo, né? Eu sou psicóloga, eu não medico, mas eu faço a psicoterapia, né? Então, dependendo do caso, é indicativo de medicação, mas só não basta, a gente precisa associar as outras coisas, né? Então, a Patrícia, ela foi buscando, né, na vida dela, situações onde que ela conseguiu compreender, tentar buscar coisas para poder tentar achar uma forma de sair daquela situação. A espiritualidade, ela é extremamente importante, né? Você ter fé, você buscar um sentido, né, para sua vida, e aí cada um tem as suas crenças, né, você se identifica, né, vai com o que você se identifica, mas a espiritualidade, ela faz parte do ser humano, ela faz parte de nós, sempre fiz, então ela é importante ter essa busca. A Patrícia, ela viu que só aquilo ali não auxiliava, então ela foi associando medicação, ela associou a busca da espiritualidade, ela associou a atividade física, que foi extremamente importante e hoje é o objetivo, é o que faz com que sustente a parte emocional hoje, né, também, né, fora a mudança de pensamento, as mudanças de perspectiva, né, o planejamento que ela consegue fazer, que antes ela não conseguia. Então, tudo isso é um conjunto de situações que fez com que ela entrasse num quadro depressivo e é um conjunto de situações que faz com que ela consiga sair ou melhorar dessa situação. O que acontece com a atividade física, né? E aí a pessoa ela precisa entender assim, a Patrícia, ela se identificou na corrida, né? Então a corrida é uma atividade física sistemática. Se eu virar e falar assim, amanhã eu vou correr 42 quilômetros, eu não vou. Né? A Patrícia vai. Né? A Patrícia vai. A Patrícia vai. Inclusive amanhã. Domingo tem corrida. E nós estamos torcendo pra ela. A Patrícia vai. Mande notícias pra todos nós, hein, Com Patrícia? certeza. Eu não vou. Eu não tô no hábito ainda. Né? Eu tô querendo seguir a Patrícia aqui. Já tô Nos inspira, né? Já tô inspirando aqui.
Mas eu não vou porque eu preciso de treino. E esse treino ele não acontece em um dia, 2 dias. Isso aí são meses. Quanto tempo, Patrícia, você tá nessa situação de Que treino? eu treino com o Felipe vai fazer 3 anos. Pois é. E aí você começou com... A meta era quantos quilômetros? Começamos caminhadinha e um trotezinho. Caminhada, trote, né? Até chegar ao que eu tenho hoje. Então, realmente não é. Então, não é. É um processo. Exatamente. processo. Então, é uma atividade física sistemática, onde que você precisa ter persistência e onde você precisa ter paciência. Então, quando você busca, né, até mesmo uma atividade física, você precisa entender que não vai ser na primeira semana. Sim, que você vai virar uma Patrícia da que vida. vai virar uma Patrícia. Não. Senão não vira angústia até. Exatamente. Não vai. E que você vai precisar de um tempo para melhorar. A Patrícia fez uma pontuação muito interessante. Não é um analgésico que vai tirar a sua dor emocional, né? Uma depressão, ela não vem do nada e ela também não acaba do nada. Nós precisamos ter paciência e uma série de situações, igual a Patrícia buscou, para ela poder ir ganhando força, para ela poder ir melhorando esse quadro. Então, a atividade física vai estimular a concentração, né? O cérebro, nós recebemos informações dos nossos sentidos, né? E nós respondemos isso através da atividade física. Então, nós estamos fazendo atividade física o tempo inteiro. É super importante subir uma escada, você vai à padaria, vai a pé, qualquer atividade que movimente, porque quem está num quadro depressivo não vai querer movimentar. Ele vai ficar apático, ele vai deitar no sofá e na cama, ele não vai querer luminosidade, ele vai querer a escuridão. Então, se esforçar pelo menos para começar a fazer essas atividades. E aí realmente buscar uma atividade física sistemática. É aquela atividade que você vai sair ou dentro de casa, não importa, mas que você vai tirar o tempo para fazer aquela atividade com exercícios organizados, para você poder desenvolver a concentração naquela atividade ali que você vai fazer. Então, mas eu ando na cidade, eu faço muita coisa, tudo eu faço a pé. Ótimo, você está se exercitando, você está fazendo uma atividade. Mas é tirar um tempo um tempo para realmente realizar essa atividade. Porque aí você vai ter que se organizar, você vai ter que planejar, que é a dificuldade do depressivo. Você vai ter que tirar um tempo para você, e aí você começa. Então, isso realmente uma parte de esforço você vai ter que fazer, né? Não é fácil, né? Mas é a busca da melhora. O tratamento da depressão, nós temos que entender o seguinte, ele tem que ter começo, meio e fim. Agora, gente, existem várias formas de depressão, não várias formas, né? Mas, vários graus, né? Vários níveis. graus, vai de acordo com personalidade. Existem pessoas que são melancólicas, existem as depressões recorrentes, as graves, as com sintomas psicóticos, as crônicas. Sim. Então, assim, cada caso vai ser um caso. Porque senão a gente pega esse caso da Patrícia fala também e aí pronto. Eu não consigo. E acha que todas as pessoas... Não, isso é muito importante. Tomar cuidado, porque senão a pessoa vai, às vezes, falar, gente, mas eu não consigo. Aí se frustra. Isso é muito importante. Muito nós estamos relatando o caso da Patrícia. Você vai buscar em você, nas suas condições e possibilidades, o que você consegue Até fazer. Porque o caso da Patrícia é um caso de rede de apoio, de instrução diferenciada, né? Exatamente. Isso é muito importante você colocar. E outra coisa, essa atividade física programada que a Patrícia fez, que ela faz, né, que é a corrida, ela é recreativa e ela traz prazer. Então, a importância, ela não tá... Você pode fazer isso sozinha, claro, você pode fazer uma atividade física sozinha, mas ela vai te ajudar um tempo a organizar, por exemplo, grupos, a socialização, né, a identificação com outros problemas, alguém que vai olhar para você e falar assim, né, hoje você não tá legal, mas vamos lá. Agora eu não quero correr. Patrícia, vambora. É isso que a gente faz no grupo. Vambora, não pode parar. Exatamente. Né? Então, essa parte recreativa, né, social, a parte social, de você ter metas, ela é extremamente importante. A corrida ela é fantástica, porque ela vai te proporcionar tudo isso, né? Então, e outra coisa, nós vamos ter uma oxigenação, né? Você vai ter uma melhora no seu quadro respiratório, cardiovascular, cardiorrespiratório, circulação, o cérebro vai receber mais oxigênio, vai proporcionar mais desenvolvimento de vaso sanguíneo, principalmente na parte né, frontal, né? Onde que está a parte do julgamento, né? Onde que está nas funções executivas. Você vai ter uma melhora no hipocampo, você vai melhorar
né, os níveis de serotonina no seu cérebro. E aí não é só aumentar o nível de serotonina, você precisa fazer com que essa serotonina entre em outro neurônio, né? Então nós vamos precisar de várias situações para que isso aconteça. Um outro convidado, recentemente, ele falou, o exercício físico ele é tão importante nos quadros relacionados à saúde mental, não mental. Aos transtornos, em relação à nossa saúde mental, porque ele gera energia, né? Então, ele é positivo sempre, né? Sim. Enfim. Gente, estamos chegando ao final. Que dó! Pra falar. 1 minutinho, 30 segundinhos, mas a gente atrasa um pouquinho. Eu só tenho realmente a agradecer vocês, agradecer o público que está aqui, né? Todo mundo que acompanhou a gente. Lembrando sempre, né, de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas. Compartilhar aqui na tela. Brunão, põe pra gente o Instagram da Milene aqui. Sigam a Milene, muito conteúdo relevante, né? Milene professora. Precisa melhorar meu conteúdo, gente. Mas se vocês precisarem, quiserem tirar dúvida, né, sobre esse conteúdo que a gente tratou aqui hoje, entre em contato aí pelo direct dela. Meu filhão ali. Ai, que delícia. Cadê? Olha meu filhão aqui, ó. Que legal. Bacana. O Instagram da Patrícia também, para acompanhar lá as vitórias da Patrícia. Né? Fantástico, né, gente? Olha lá a nossa Paty, bota para baixo aí, olha lá, só os nossos corres diários da vida. Então, queira se inspirar. My love. Meu my love. Meu my love. Se inspirem, entrem em contato com a Patrícia também. Patrícia, eu tô falando por ela, mas eu tenho certeza que se você se identificou com a dor, eu tenho certeza que ela vai se apaixonar em te ajudar de alguma forma, em também ser um apoio para você, né? Isso faz bem, eu falo que a compaixão gera compaixão, né? Então, a gente fazer essa rede de apoio, eu acho que é muito importante quando eu falei da mulher, mulheres que se apoiam, gente. Sororidade, sororidade, isso é muito bonito, isso é muito bacana. E graças a Deus a gente encontra mulheres que se apoiam. E com certeza a Patrícia vai apoiar você. Com certeza. Entre em contato. Pode falar, Milene. Eu queria fazer uma ressalva. Eu sou psicóloga, né? Então, assim, a parte da psicoterapia, ela é fundamental. Nós precisamos entender assim, existem as depressões que são leves, que às vezes a psicoterapia, mudança de hábitos, ela já auxilia, ela já ajuda você a sair. Existem situações que a depressão de leve a moderada realmente vai exigir que você vá buscar uma ajuda de um medicamento. Esse medicamento ele tem que ser indicado por um médico, por um psiquiatra, de preferência, né? Para poder fazer essas indicações. E ela tem que se auxiliar à psicoterapia. Por quê? Porque a depressão gera muitos pensamentos negativos, né? E esses pensamentos negativos fazem com que você não consiga vislumbrar outras coisas. Você fica preso, igual eu falei no início, né? Você começa a acessar memórias negativas, você começa a ter um pensamento negativo de futuro, você começa a nem pensar em futuro, né? Então você precisa organizar esses pensamentos e redirecionar esses pensamentos para uma outra via. Sim. Então a psicoterapia ela vai ser extremamente importante para auxiliar nesse sentido. Sim. E aí a depressão ela é multi. Né? Ela não é uma coisa só, às vezes, que vai te tirar. Então, você precisa, às vezes, modificar a sua alimentação, né? Você precisa, às vezes, um sol, tem os probióticos, tem a atividade física, os adaptogênicos. Então, existem várias situações, né? A Patrícia buscou várias delas. É isso que é importante falar. Nesse relato. O relato da Patrícia é fundamental. Rede de apoio, medicação, psicoterapia, esporte, né? Espiritualidade. Olha o tanto de coisa que a Patrícia buscou para ela poder conseguir se refazer. Ter esse relato. Não foi só um, né? Exatamente. Não. Então, assim, a medicação é importante, sim. Precisamos diminuir o preconceito em relação à medicação, porque ela tem um efeito, mas nós precisamos de outras coisas. Porque o que acontece com a medicação? Ela vai diminuir os sintomas. Porque a depressão é um sofrimento mental intenso. Sim. É muito doloroso, é muito ruim, a sensação é muito difícil. Então, a pessoa, às vezes, quando ela está num quadro grave, ela precisa primeiro até sair dessa situação. Sim, então, às vezes, a medicação é necessária. Ela é necessária. Mas ela somente, às vezes, não trata a causa. Estagna. Vai estagnar. E aí fica aquela pessoa apática. Eu não estou triste demais, mas eu também não estou bem. Sim. Eu não tô viva, né? Parece que eu não tô aí as pessoas falam, eu não choro mais. Ótimo, né? Assim, eu não tenho aquele choro. Ontem nós conversamos, né, Patrícia? E a Patrícia falava, eu chorava, assim, não entendia que eu chorava. A medicação, às vezes, tira esse choro, essa angústia intensa.
mas nós precisamos melhorar, né? Sim, então, com certeza. É o ter essa previsão de tratamento, futuro, né? Exatamente. Pra gente, né, é importante, mas pra gente poder conseguir melhorar mesmo, né? E virar uma Patrícia da Com vida. certeza, nossa É inspiração. uma inspiração. Ô, gente, A meditação, eu não queria deixar de falar. Ai, Vamos vai, meditar. Medita aí, medita. Vamos meditar, gente. Pelo menos atenção plena, tá? não pode falar, pode Então, falar. a meditação, ela É super importante. O ela é mindfulness, super ele é importante, exatamente. fundamentação mesmo, É científica. fundamentação científica, né? A gente precisa, até para trazer atenção para o momento presente, para você conseguir... às vezes as pessoas acham que meditar é você ficar lá... Não, ao gente, contrário. né? Ao contrário, né? Você vai organizar seus pensamentos ali. Então, é muito importante. Existem várias maneiras, né? O importante é busque ajuda. O seu. Você tem que ver você, as suas capacidades, né, as suas possibilidades e busque você. Tanto para as mulheres, que é um relato da Patrícia, né, do lado feminino, agora, gente, os homens também têm depressões, tá? Sim. Que às vezes pode manifestar de uma forma até um pouco diferente, através da agressividade, da irritabilidade e da busca, às vezes, assim, exagerada pelo álcool ou uso de drogas. Sim. E aí o homem tem muita dificuldade em relatar sobre as suas emoções, os seus sentimentos. Então, às vezes, ele vai por essa via. E esse homem também precisa de ajuda, que pode ser que ele esteja num quadro depressivo. Outra coisa, gente, ideias suicidas, né? E comportamentos suicidas, que às vezes está muito presente. O que é que passa muito na cabeça de um depressivo? A ideia de morte. Você teve, né, Patrícia? Eu achava que, tipo assim, já que o Vou problema morrer. era só meu, então vamos findar ali. Vou Pronto. findar. E não. Eu sou culpada, eu sou culpada, mimizenta, eu sou ninguém tem. mimizenta, eu tenho tudo. Ideias de morte. E o mais grave, que é o suicídio, né? Então, nós precisamos fazer o possível para que isso não chegue. Sim. Por quê, gente? Mas ela vai viver a vida inteira com essa dor, tadinha. Não dá. Não, gente, ela não vai. Tem tratamento. Tem tratamento. E nós estamos aqui vendo um relato maravilhoso de que passou de uma ideia de que, gente, eu não tenho como. Eu paralisei, que realmente a pessoa Sem via paralisa, de futuro, sem né? via Como de se tivesse aquele futuro, muro na frente. para uma possibilidade, para uma ideia de vou morar em Guarapari. E É, eu vou E junto. vou mesmo. E Viu? A gente vai lá aturar naquele Vai lá, quartinho. quartinho. Vou ver meus filhos crescer. O humor melhorou, a vida melhorou. E um bem-estar. Maravilhoso. Maravilhoso. Ô, gente, eu não tenho palavras para agradecer esse momento, agradecer esse programa delicioso. Foi ótimo. Aqui, show de bola amanhã, domingo, né? Domingo, A corrida. Lá em Guarapari. Vamos lá com acompanhar Felipe, esse Instagram para meio ver das montanhas. mais uma medalha, Mais pelo uma medalha, menos, uma mais medalha, um sim. troféu. Né? Porque o Wanderson falou aqui que, ó, tá no teu pé, hein? A Amanda tá dizendo também que você é inspiração, uma belíssima história de conquistas e a gente sabe disso. Muito Amanda, obrigada de linda, minha verdade. querida. Mais um Eu momento que para nossa agradeço. história, né? Que só eu e você a gente sabe Só o que nós. rola aqui. Exatamente. É amor demais. Milene, muito Eu obrigada, que agradeço viu? a Muito obrigada de oportunidade, verdade. gente. Muito Milene já é obrigada. sócia, vai voltar aqui outras Volto, sim, vezes. gente. É uma Volto. aula Um ouvir a prazer. Milene, né? Desculpa realmente a condição do tempo, que é corrido. Não, e é um né? assunto grande, extenso. É, né? e falar de Né, depressão, a Tati? gente É, vai vamos embora falar Muita mesmo. parte 1, coisa. parte 2. Vamos fazer mais um. Vamos fazer mais um. Exatamente. Pronto, Isso, resolvido. exatamente. Pessoal, você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Tenha um excelente fim de semana. Até a próxima. Semana que vem eu vou estar falando com o Dr. Gustavo, geriatra e gerontologista, até embolei a língua. Nós falaremos sobre saúde mental no idoso. Assunto super importante, hein? Então, fica ligado aí, sexta-feira que vem, aqui no Manhã TV, às 9 horas. Lembrando também que a gente está subindo os episódios lá para o Spotify, beleza? Fiquem todos com Deus, tenham um excelente fim de semana. Tchauzinho!